Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live na presença de todos. Hoje é dia 18/7/2023. Então, meus amigos, as coisas estão acontecendo num ritmo frenético, alucinante, e eu resolvi colocar um tema genérico para as lives de terça-feira. Porque muitas vezes a gente planeja uma live temática e às vezes surgem atualizações e a gente tem que fugir do tema proposto originalmente. Para resolver isso, a gente resolveu usar um termo genérico, genérico, no caso, boletim galáctico. Então, todas as lives de terça-feira terão este tema, ok, meus amigos? Muito bem. Nessa sexta-feira, se não tivermos nenhum imprevisto, eu irei entrevistar, será uma live gravada, bom salientar aqui, e depois a gente vai exibir no canal, muito em breve, uma entrevista com Dan Willis. Dan Willis, que é um ex-militar da reserva dos Estados Unidos. Ele testemunhou, no final da década de 60 para a década de 70, vários OVNIs surgindo no mar, OVNIs no caso, na Antártida, em missão. Ele também desenvolveu um site falando sobre a Operação Paperclip e a cronologia dos acontecimentos da Terra. É um especialista sobre o estado profundo, e ele também é especialista na tecnologia de cristal. Aliás, ele está trabalhando com o professor, com o doutor PhD, Maxwell Vogel. Então vai ser bastante interessante. Tá ok, meus amigos? No próximo dia 29, o David, a mãe dele já está ótima, já voltou, teve alta do hospital, está muito bem encaminhada, já está se recuperando. E no dia 29, ele já confirmou a sua presença aqui no canal Denis Viana, Mundo Secreto. Tá ok, meus amigos? E hoje nós iremos apresentar para vocês algumas notícias bastante interessantes. Muitas narrativas estão sendo criadas, porque é uma verdadeira batalha. Aliás, nós já estávamos vivendo numa batalha, numa guerra de narrativas muito grande, concernente à política, porque você tem que conquistar os corações. Quem controla a narrativa detém o poder. Essa aqui é a verdade. E agora estamos presenciando uma batalha de narrativa concernente aos OVNIs. Aqui nem tanto, meus amigos, mas os Estados Unidos essa discussão já atingiu a TV aberta. Então a Fox News, outras redes de televisão já estão abordando o assunto. E está esquentando, ok? Novas leis que serão promulgadas, corporações como a TRW, Northrop Grumman, serão convocadas e terão que exibir todo o material que porventura tenham origem em tecnologia não humana, você sabe que eu estou me referindo, ou seja, tecnologia extraterrestre, tecnologia reversa. Então a coisa está, de fato, esquentando bastante. A TRW, a Lockheed Martin, todas as indústrias aeroespaciais, essas corporações que dão suporte ao serviço secreto espacial com inúmeros denunciantes. Isso aí já vem desde a década de 80, que isso já é denunciado pelo Bill Tompkins, pelo próprio Dan Willis. O próprio Dan Willis foi um dos denunciantes. Aliás, ele esteve em 2001 no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Steve Greer. Então, são inúmeros denunciantes, o próprio Emily Smith, entre outros também, o Dr. Emily Smith. Tá ok, meus amigos? Eu vou cumprimentá-los aqui bem rapidamente e nós já iremos iniciar a nossa live. Este é o momento de contrição. Saber usar as nossas habilidades psíquicas é fundamental. Muita meditação, Aculha Matê. Nós precisamos, mais do que nunca, criar esse portal entre o céu e a terra, fazer essa conexão que é fundamental para nós adiantarmos todo este processo. Porque estamos, de fato, meus amigos, numa grande encruzilhada. Não tem como negar isso. Estamos num ponto culminante. E, de fato, grandes coisas estão sendo engatilhadas. Então, a nossa energia é fundamental para acelerar tudo isso, para que tudo aconteça de forma pontual, sem qualquer tipo de atraso, sem qualquer tipo de contratempo. Então, usem o seu poder. Nós podemos nos conectar com o passado, nós podemos nos conectar com os nossos fractais de alma. Vocês podem fazer uma meditação simples, que foi sugerida pela Helena, eu já trouxe a baila aqui no canal, que é simplesmente pegar um cristal de quartzo branco, transparente, tá, meus amigos? Se você não tiver também, pode ser feito através de processo meditativo normal, e vocês usarem a sua imaginação. O poder da imaginação é incrível. O próprio Preston Nichols, no livro Encontro das Pleiades, ele é bem categórico. Todos os poderes psíquicos têm origem na imaginação humana. Tanto é que eles utilizavam pequeninos, porque os pequeninos têm a imaginação mais aguçada.
muito mais desenvolvida do que os adultos. Então, usem a sua imaginação. Então, relaxem, fechem os olhos, respirem profundamente e tentem imaginar um futuro próspero para a humanidade e, por conseguinte, para vocês mesmos. Faça isso todos os dias. Tente imaginar. Visualizar na sua tela mental. Visualiza, cria sua tela mental das coisas que você quer para si mesmo e para a humanidade. Faça isso todos os dias. Com o passar do tempo, isso irá se materializar. Então você não vai precisar mais imaginar, porque isso vai se tornar o quê? A realidade. Tá, meus amigos? Isso funciona. É através do quê? Do nosso poder psíquico. E utilizando o cristal, e vai ser bastante interessante trazer o Dan Willis, porque ele vai demonstrar como isso funciona, assim, tecnicamente. Porque isso tem princípios científicos. E isso é validado, respaldado pelo Dr. Maxwell Vogel, que é especialista em cristais. Foi ele que desenvolveu os cristais, por exemplo, da IBM, da informática. Então, isto é bastante consistente, né, meus amigos? Então, vamos exercitar as nossas habilidades psíquicas, tentar sanar todos os nossos traumas. Meus amigos, isto é uma tática antiga. Tem muitas pessoas que falam assim, o que é o MK? O MK nada mais é que implantar traumas em pessoas. Quando você implanta um trauma, isso é um fato. Você cria o quê? Uma ruptura na mente. E através dessa ruptura mental, você consegue fragmentar a mente em vários pedacinhos. E assim eles fazem o controle. Eles podem reprogramar a sua mente. Então eles conseguem implantar medos, pensamentos, vícios de pensamento. Por exemplo, todos os homens são iguais, eu sou inútil, eu nunca vou conseguir um emprego bom, eu não sirvo para nada, a pessoa não consegue se encontrar na vida, não consegue ver perspectiva em nada, ela nem se conhece. Quantas e quantas pessoas eu pergunto assim, o que você gosta de fazer? A pessoa nem sabe o que ela gosta. Quer dizer, uma pessoa que nem sabe o que ela gosta é porque ela não conhece a si mesma, não sabe nada de si mesma. O que te emociona, o que te empolga? A pessoa não me empolgo com nada, eu não me emociono com nada. O que você gosta? Medicina? Você gosta de ensinar? Você gosta de instruir pessoas? Você gosta de quê? A pessoa não sabe. Quer dizer, uma pessoa que não consegue se situar no universo, completamente perdido ou perdida. Então isso é fundamental, meus amigos. E para sanar os traumas, você tem que resolver isso no presente. Isso é tão simples. Visualize a sua tela mental, volte no passado, converse com você mesmo e te aconselhe. Porque você, com essa energia, você cria uma linha de tempo paralela. Você está levando informação do presente para o passado. E quando você leva uma informação do presente para o passado, você cria uma ponte para o futuro. Você pode mudar a realidade. A realidade, não só a sua própria realidade, mas a realidade do mundo. Compreenderam, meus amigos? Então é muito importante vocês desempenharem este papel. Esta é a função. Tem pessoas que falam assim, o que nós podemos fazer? Você pode fazer isso. Usar o que é a sua tela mental. É tão simples. Você pode usar a sua tela mental para visualizar coisas, visualizar um futuro próspero para si mesmo e para a humanidade. E, com o tempo, isso será materializado. E também sanar os seus traumas e dramas pessoais. Porque, queira ou não, meus amigos, isso é um grande entrave para que a sua vida entre no eixo. Por isso que a vida de tantas pessoas é uma verdadeira bagunça, é uma balbúrdia, é um absurdo. A pessoa não se entende, ela nem entende os outros. Como que ela vai entender os outros se nem ela mesma se entende? Às vezes a pessoa tem que olhar no espelho e falar, quem é você? Então, ter esse encontro consigo mesmo. E como você tem esse encontro consigo mesmo? Quando você começa a entender as suas inspirações naturais. O que você gosta, o que você deseja, o que te empolga na vida. Te encontrar. Esse encontro pessoal. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Só gostaria de começar essa live com essa pequena reflexão. Tá ok? Porque tem muitas pessoas que perguntam o que eu posso fazer. Estou aqui já sugerindo algo que qualquer um pode fazer. Mesmo um pequenino de 6, 7 anos pode desempenhar isso a contento. Que maravilha, né, meus amigos? Fantástico. Muito bem. Isso está ao alcance de todos, até mesmo dos pequeninos. Se um pequenino pode fazer isso, você também pode fazer. Meus amigos, eu tinha muitas notícias de geopolítica, mas as notícias de geopolítica eu vou deixar. Vamos acumular tudo num pacotão da semana inteira e vamos apresentar no sábado, tá ok? Muito bem. Vamos deter hoje na questão de exopolítica, que é o nosso carro-chefe. Aliás, o nosso canal é de exopolítica. É claro que a exopolítica envolve também a geopolítica, mas principalmente a exopolítica. Está relacionado. Aqui. Investigador, deixa eu só confirmar se está tudo ok, tá ok. Investigador de OVNIs alega colaboração extraterrestre com nações ocidentais em tecnologia espacial. Paul Ascope, um ex-oficial militar e atual investigador de OVNIs, afirma que um grupo de alienígenas cinzentos, ou seja, os Greys, conhecidos como Greys,
Geralmente existe uma gama de seres, espécies de greys, ou seja, de cinzas, né? Só que, geralmente, os cinzas que se apresentam aqui são de Nebo, e esses são totalmente negativos. Os Maitra têm colaborado com os governos ocidentais desde o segundo confronto mundial, que é verdade, aliás, tem muitos denunciantes que confirmam isso, desde o tempo do Bill Tompkins, para ajudá-los. O Bill Tompkins e o William Cooper também, o Bill Cooper. No livro Eis um Cavalo Amarelo, ele especifica os encontros, os acordos e o contrato com os Greys Nebo, um livro inteiro. Eu recomendo que vocês... E você acha em português, dá para baixar em PDF, tá facinho. Esse livro é antigo, Bill Cooper, Eis um Cavalo Amarelo, tá? Recomendo, leiam esse livro, tá ok? Ali ele vai especificar todos esses contratos com Eisenhower, com esses extraterrestres negativos, as suas bases que foram cedidas a eles, depois foi cedida a Área 51, então uma longa história. Muito bem. Desde o Segundo Mundial para ajudá-los a construir espaçonaves. Em entrevista a Daily Star Askok, que fez parte de uma equipe britânica de pesquisa de OVNIs, disse, abre aspas, alguns autores e pesquisadores acreditam que existe uma aliança secreta, muitos na verdade, só alguns não, são muitos, entre os alienígenas, e tem o Robert Dean, né, a gente pode colocar, o John Lear, afinado John Lear, aliás a maioria desses já todos faleceram, já desencarnaram, cinzentos e os governos ocidentais, o que lhes permitiu adquirir tecnologia avançada e manter contato regular. A própria Laura Eisenhower, né, a neta do Eisenhower. Muito bem. Vamos continuar aqui. Askok argumenta que essa cooperação resultou em inovações notáveis. Muitas tecnologias. Sim, em troca de abduções. Porque eles alegaram, não, nós somos uma espécie fraquinha, nós estamos sujeitos à extinção, e nós precisamos, porque ele gosta de chorar, tá? Gray é chorão, e ele gosta de se vitimizar. Nós precisamos do DNA de humanos, e a gente só vai abduzir 150 pessoas, e eles vão ser devolvidos intactos. A gente promete, promessa de Gray, tem que confiar. O pessoal confiou, né? E o próprio Eisenhower se arrependeu piamente disso, tá, meus amigos? Se arrependeu muito mesmo. E ele foi alertado, hein, porque a primeira comissão de seres extraterrestres, que chegou antes, na base de Edwards, falou para eles, olha, é o seguinte, não confia nesses Greys, não confia nos Nebo. Eles não são uma raça confiável, eles são somebody love, são cheios de conversa, de papinho amigável, eles têm uma lábia muito boa, mas eles são grandes mentirosos. Não acreditaram, pagaram para ver, foi isso que deu. Muito bem. E até nossos próprios discos voadores. Então, olha só, microchips, segundo ele, são origem extraterrestre, fibra sintética, tecnologia furtiva e até os nossos próprios discos voadores, ou seja, já existem naves antigravidade como o TR-3B. Muitos escritores exploraram esses tópicos ao longo dos anos e inúmeras fotos foram tiradas mostrando aviões e jatos escoltando OVNIs. Chega lá, antigamente era assim, meus amigos, chegava o pessoal de Nebo aqui na Terra e eles eram escoltados como oficiais, como sendo grandes personalidades. Que coisa, como se fossem presidentes, né? Quando o presidente chega, ele é escoltado, né, pelos militares. É o mesmo procedimento, né? Porque eram autoridades, como verdadeiras autoridades aqui no planeta Terra. Um absurdo, essa foto aqui é legítima, tá? Você pode dar uma olhadinha aqui, mas olha que impressionante. Chegou os Greys, levam os jatos lá para escoltá-los, né? Como se fossem verdadeiras autoridades, né? Autoridades que precisam ser devidamente escoltadas. Afinal de contas, eles são os nossos mestres. Um absurdo, né, meus amigos? Mas essa que era a verdade, tá? Essa é a verdade. Aqui, jatos escoltando OVNIs e helicópteros também, helicópteros militares. Pretos aparecendo com frequência. Mas nenhuma agência governamental confirmou essas alegações. Ou Askok. Ainda já pedi demais também, né, pô, Askok? Muito bem. Aqui, além disso, Askok cita o trabalho do autor Timothy Good, grande pesquisador Timothy Good, e coletou evidências substanciais, indicando a colaboração contínua entre os governos ocidentais e seres extraterrestres em ambos os lados do Atlântico. Então, esses acordos aconteceram tanto nos Estados Unidos, aliás, eles repetiram o mesmo roteiro. Então, o roteiro que aconteceu nos Estados Unidos foi mais ou menos parecido com o que aconteceu também na Rússia. Então, eles fizeram os acordos, os Greys também chegaram com Somebody Love, com a lábia deles, e acabaram sendo enredados. Meus amigos? Askok afirma, abre aspas, acredito que esse conluio entre governos ocidentais e os alienígenas vem acontecendo desde o segundo confronto mundial. Grande parte do nosso progresso nas áreas de ciência, engenharia e comunicação acelerou em um ritmo tremendo. Desde então, do término do segundo, principalmente ao que se refere à tecnologia de computação, aumentou de uma forma vertiginosa, em parte por causa disso. Em seu livro, UFOs, que é a verdadeira história, Askok revela que os indivíduos que encontraram esses alienígenas são visitados pelos homens de preto,
da vida real. No entanto, ele esclarece que esses homens diferem muito da representação do filme de 1997, estrelado pelo Tommy Lee e o Will Smith, né? O Tommy Lee Jones e o Will Smith. Muito bem, bem interessante. É bem interessante mesmo. Aqui. Isso aqui eu vou deixar para o sábado, tá, meus amigos? Isso aqui já é de geopolítica, eu vou deixar para o próximo sábado. Aqui, deixa eu ver mais informações aqui para vocês. Fundamentais. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha aqui. Ah, sim. Vamos linkar com esse ponto. Vamos linkar aqui. Vamos linkar com essa informação. Aqui. Isso aqui acabou de sair, tá quentinho, saiu do forno. Eu disse isso. Bidê conheceu alienígenas. Não estamos sozinhos. Aliens não são nossos amigos. Agora tem denunciante dizendo que o Bidê estava flertando com alienígenas. Que ele conhece os alienígenas. Que coisa. Aliás, o Estado Profundo conhecia bastante. Aliás, existia uma intimidade muito grande, principalmente com seres regressivos. Aliás, exclusivamente. E quando isso, Steve Sproul, um pesquisador de OVNIs, que estudou o fenômeno ápido por 30 anos, afirmou, presta atenção nesta informação, que um executivo aeroespacial se apresentaria, um executivo aeroespacial, não sei, pode ser da TRW, Lockheed Martins, não sei. Se apresentaria e compartilharia as informações durante a próxima audiência do Congresso sobre o APS. Vocês sabem muito bem, quem acompanha o canal, que vai ter uma audiência pública no Congresso dos Estados Unidos, bipartidária, com adesão de vários deputados, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, e eles serão interrogados, farão uma entrevista, vão recolher documentos, etc., tá? O depoimento deles. Este informante, não identificado, então ninguém sabe quem é ainda, é descrito como um executivo nível C, dentro da empresa com sede nos Estados Unidos. Opa, já deu uma dica muito boa aqui. Que, de acordo com isso, é uma empresa de tecnologia alienígena, de engenharia reversa. Por certo, ou é a TRW, Lockheed Martins, ou Northrop Grumman. Pode ser uma dessas aí, ou Boeing também, não dá pra gente descartar. Uma dessas aí. Abre aspas. Deixe-me dizer isso de forma inequívoca. Palavras aqui do Steve Brack. Sem ambiguidade. Em termos inequívocos, não estamos sozinhos. Os alienígenas não apenas existem, mas estão aqui há 5 milênios. Segundo eles, está aqui há 5 mil anos. Na verdade, está muito mais tempo, mas tudo bem. Não vamos entrar no mérito. Se não, consideravelmente, mas eles não são amigáveis. São do mal. Do mal. Eu vejo que tem a narrativa, né, com o Dr. Steve Green, não, todos os extraterrestres são bonzinhos. Agora já existe outro extremo. Todos os extraterrestres não prestam. Talvez o Dr. Steve Green fez isso para tentar contrabalancear, tá, meus amigos? Até para tentar impedir, é uma forma de impedir a narrativa de invasão de falsa bandeira. É uma forma, assim, pragmática. Ele não vai dar uma explicação ali, técnica de tudo, os extraterrestres que vieram, deixaram de vir, mesmo porque ele não tem tantas as evidências, provas tangíveis. Né? Quando eu falo o seguinte, a linguagem do Dr. Steve Green tem que ser tudo muito bem respaldado com documentos. Então ele não vai poder afirmar nada que ele não tiver um documento, no caso desclassificado, que confirme. Nem todas as informações você tem um documento. Às vezes você tem ali 3, 4, 6 testemunhas, né, para você linkar os pontos. E para ser mais pragmático, para as pessoas entenderem, os extraterrestres são bons. Aliás, os extraterrestres que estão presentes no nosso sistema solar atualmente são todos positivos. Então, não deixa de ser verdade. É uma meia-verdade, tudo bem. Mas, de certa forma, é verdade sim. Os extraterrestres que estão aqui no nosso sistema solar atualmente são a Confederação, Comando Ashtar. Ok. É uma forma de tentar impedir, de neutralizar a narrativa de invasão. Claro que se todos os extraterrestres são positivos, então não vai, automaticamente, não haverá uma invasão alienígena. Entenderam? Eu acho que este é o objetivo. É claro que eu não posso afirmar isso com todas as letras, mas é uma grande hipótese. Então a gente pode especular que seja isso. Tá? Muito bem. Tá? Aqui, todos são do mal, todos malvados, são perversos, né? E está absolutamente em perigo. Aqui, e se não consideravelmente, mas eles não são amigáveis, e a humanidade está em perigo. Nossa, perigo muito grande. Perigoso. Aqui. Olha só isso aqui, meus amigos. Um vídeo de 9 minutos, que eu não cheguei, porque não foi mostrado, não foi divulgado, tô doquinho para ver esse vídeo, de 9 minutos, do Bidê e Podesta. O Bidê junto com o Podesta, olha só. Os dois se encontraram com alienígenas. O chefe da empresa de tecnologia alienígena testemunhará em breve, diz que ele vai falar sobre isso daí. Além disso, o informante destacou as habilidades superiores de Ganzi em manipular dimensões. Ganzi é uma designação, tá, meus amigos? Não é uma raça extraterrestre. Já vou deixar bem claro aqui para vocês. Não existe a raça Ganzi. Ganzi seria apenas uma designação, como Ebony, entidade biológica alienígena não identificada. Tá? Muito bem. A gente não sabe o que significa, mas é apenas uma designação. Não representa nenhuma raça extraterrestre real. Ok? Muito bem.
em manipular dimensões superiores, permitindo que eles estivessem presentes em qualquer lugar, a qualquer momento. Bom, mesmo os reptilianos, existem testemunhos como do Emily Smith, né, que fala que os reptilianos, os draconianos, eles conseguem ficar na meia fase, eles conseguem se locomover no mundo etéreo, tá, meus amigos? No mundo espiritual, para ficar mais fácil para vocês. Então eles ficam meio invisíveis, assim. Lembra do povo das sombras? Existiam muitos vídeos no passado retratando esse povo das sombras. Então a pessoa estava no quarto, assim, ela viu uma sombra, e essa sombra com uns olhinhos, assim, né, um pouco mais brilhantes, e ele parecia que ele estava sendo observado, né? Estavam vigiando ele, esse povo das sombras. Existem inúmeros testemunhos. Este povo das sombras referido aqui se trata dos draconianos na meia fase. Então eles ficam entre o físico e o não físico, ficam no meio do caminho. Aí eles têm essa aparência de sombra. Deve ser algo horripilante ver um negócio desse. Então, no passado, inúmeras pessoas viram esses seres reptilianos em forma de sombra. Alguém pode me dizer assim, mas eu vi algum testemunho de abdução hoje, mas se os Greys foram expulsos, por que existem relatos de abdução hoje? E de pessoas que também veem esses vultos pretos, né? O povo das sombras. Tem uma explicação, meus amigos. O próprio Preston Nichols, no seu livro Encontro das Pleiades, ele fala que no tempo dele, na década de 90, quando ele escreveu esse livro, 70% das abduções no mundo eram realizadas pelos militares. 70%. Só que eles implantavam memórias falsas nos abduzidos, eles acreditavam que eram extraterrestres, mas na verdade, eles eram sequestrados por militares, né, no Projeto Milagre. Entenderam? Complicado, né, meus amigos? Então, de certa forma, quando houver pessoas do mal, essas coisas ainda elas podem acontecer, tá? Em outras palavras, é isso. Tá, muito bem. Estivessem presentes em qualquer lugar, a qualquer momento. Eles operam dentro da estrutura da teoria multidimensional e da teoria das branas, conceito que desafiam, de certa forma, multidimensional, que desafiam a compreensão humana. Essa capacidade excepcional de navegar pelas dimensões uma ova, né? Eles só ficam no mundo espiritual. É como se ficassem invisíveis. Aí tudo bem. E permanecer indetectável, a menos que desejado. Adiciona uma camada de intriga à presença extraterrestre na Terra. Puxa vida, vamos ver mais aqui. O informante também tocou em informes presidenciais significativos que ocorreram, lançando luz sobre a conscientização do governo dos Estados Unidos sobre esse desenvolvimento. Meus amigos, vai aparecer muita narrativa discrepante. Então é normal, né? Narrativas divergentes, diferentes, cada um com a sua perspectiva, porque a pessoa só tem um lado da experiência. Então ela só viu um lado. A pessoa conta o que ela viu, e é a opinião dela. Então, uma coisa é o que a pessoa viu e testemunhou, e outra é a sua opinião. Então, a gente tem que separar as coisas. Ok? Quando você investiga, você tem que saber o que é a experiência da pessoa e o seu testemunho, e separar da opinião da pessoa. Não quer dizer que a opinião dela seja compatível com a verdade. Tá? Muito bem. Espero que vocês tenham maturidade para isso. Em várias ocasiões, o presidente Biden teria sido informado sobre tecnologias avançadas recuperadas do Ganze. Lembra que o Ganze é uma designação, tá? Não representa nenhuma raça, nenhuma espécie extraterrestre. Os informes incluíram demonstrações de lasers capazes de efeitos notáveis. Aliás, eles têm isso mesmo, tá, meus amigos? Laser super sofisticado que pode atravessar metal, chumbo, o que você quiser. Não tem, totalmente assim, super potente. E tem mais. Com esse laser eu posso atingir um alvo na Lua, lá em Júpiter. É verdade. Imagine vocês, uma arma impressionante. Eu posso usar daqui da Terra e derrubar, né, um alvo lá em Júpiter. Assim, em 1 segundo, muito rápido, tá? Num piscar de olhos. Como extrair elementos diretamente do minério e analisar dados biológicos e geológicos. Então, além de você atingir objetos, você também pode fazer o quê? Análise. Ele pode analisar as coisas. Interessante isso. Lembra bastante daquele denunciante, né? Denunciante do Ice Cube lá da Antártida. Ele falou algo parecido, de um laser também, que era uma forma de comunicação e também poderia ser usado como arma. De repente saiu daí, né? Parece que, pelo visto, parece que é isso. Essa que é a origem. Supostamente, existem vídeos desses informes, como um mostrando. Tá falando que vai exibir esse vídeo aqui. Tem um vídeo, pena que não foi divulgado ainda, tá, meus amigos? Pelo menos no site não tinha nada. Com um mostrando o Biden interagindo com 3 seres Ganze por meio de um pequeno dispositivo. Daqui a pouco vocês vão entender que esses Ganze aqui, na verdade, são Greys da Nebo, tá? Muito provavelmente pela descrição. Por meio de um pequeno dispositivo colocado em seu ouvido. Também não sei que época que foi isso. Também tem que ver que ano que aconteceu isso daí. Notavelmente, um dos 2 indivíduos que acompanhavam os seres era John Podesta. O John Podesta estava ali junto com os Greys. Que coisa. Que mais tarde assumiu o cargo de conselheiro sênior
para a inovação da energia limpa. A fonte também vinculou avanços em energia de fusão e tecnologia laser e os esforços da empresa na tecnologia GANSI de engenharia reversa. Perturbadoramente, o informante também compartilhou um incidente envolvendo o encontro com os GANSI, novamente, um evento notável, envolveu a desintegração de um jato de combate F-15. Outros denunciantes já tinham mostrado isso, e agora ele cita aqui na sua dissertação, né? Por uma tecnologia de feixe de partículas empunhada por seres extraterrestres. De verdade, tá, meus amigos? Isso aconteceu mesmo. Ele foi derrubado. Isso já aconteceu faz um bom tempo. A surpreendente evidência de vídeo mostrou um feixe verde, atingindo a lateral da aeronave, que posteriormente se transformou em cinzas sem deixar nenhum detrito. Simplesmente evaporou, foi desintegrado. Uma análise mais profunda da filmagem revelou a presença de ocupantes. Agora que a gente vai achar aqui o pulo do gato, tá, meus irmãos? Presta atenção. A presença de ocupantes extraterrestres, comumente referidos como greys, cabeçudos, aquela característica de grey, maitra, caracterizando por seus corpos pequenos, cabeças grandes e olhos proeminentes. Então, os GANSI aqui são greys, na verdade. Embora os GANSI não tenham sido descritos como inerentemente malévolos, não, imagina. É claro, né? Pelo menos de Nebo, todos são malévolos, sim, tá? Eles veem a humanidade como um aborrecimento, como se nós fôssemos moscas. Nós temos um potencial terrível, né, o ser humano, para o universo e também para todas as raças extraterrestres. Meus amigos, o ser humano, no máximo, ele é um perigo para si mesmo. Ele não vai ser um perigo para a raça extraterrestre nenhuma, e muito menos para o universo. Vamos convir aqui, tá? Muito bem. No entanto, o informante alertou que provocar ou interferir em sua missão pode levar a consequências terríveis. Relatos de pilotos perdidos e naves destruídas em encontros com GANSI. Então, nós temos que submeter esses GANSI, fazer um acordo com eles. Ó, de novo, aquela narrativa. Os greys já foram expulsos, meus amigos. Eles querem que a humanidade chame de volta esses seres das trevas. Ressalta o perigoso potencial de cruzar caminhos com esses seres tecnologicamente avançados. A Helena falou múltiplas vezes. Pessoas canalizando Greys. Querem fazer um teatro, dizendo, não, a nossa única alternativa é os Greys, vamos fazer um acordo com eles, quem sabe a gente pode ter alguma tecnologia, alguma vantagem. Olha só, os incautos cairão, infelizmente. Tá, meus amigos? É aqui. Talvez uma das revelações mais arrepiantes, compartilhadas pelo informante, esteja relacionada à energia dos silos, sabe, nuclear. Eles afirmaram inequivocamente que os GANSI Greys, coloca aqui, tá? Na legenda, se opõem veementemente ao uso de brinquedinhos desse gênero pela humanidade. Qualquer tentativa de se envolver em um conflito, ameaçaram a humanidade. Então, qualquer tentativa de um conflito dessa natureza, em grande escala, teria consequências graves, potencialmente levando a um desligamento completo da sociedade humana. Entenda aqui, aniquilamento da humanidade. Então, os GANSI que são tão bons, né, que na verdade não são tão bons, né, ele falou que são mais para mal do que para bom, falou que eles não são tão bons assim, mas só tem lado negativo. É interessante, né? Só que a balança só pende pro lado ruim. Aí é difícil, né, meu filho? É complicado, né? Só que eles falaram o seguinte: não, vocês não devem usar esses brinquedinhos. Se vocês usarem os brinquedinhos, nós vamos aniquilar vocês. Meus amigos, quantas e quantas relatos na história de tentativas de usarem esses mesmos brinquedinhos nucleares foi neutralizada pelos seres da Federação Galáctica de Mundos. É só ver o Robert Salas. Nos Estados Unidos, na Rússia aconteceu a mesma coisa, né? Então isso é uma narrativa mentirosa. Eles não estão ameaçando, se vocês usarem, nós vamos neutralizar. Simples assim. Simples assim. Sem ameaçar ninguém. A gente não vai destruir vocês. Isto não é o procedimento, isso não é postura de seres benevolentes. É claro que não, ainda mais fletando com bidê e com pudesta. Entenderam, meus amigos? O que eles querem dizer é o seguinte: eles querem seduzir a humanidade para chamar os Greys de volta. Tá? Então é o seguinte: parece que a invasão, vou colocar aqui, uma eventual invasão fake, não vai acontecer, eles não têm bala na agulha para isso, eles não têm moeda político para fazer isso acontecer, para efetivar isso. Então parece que essa hipótese foi descartada. Eles também não têm força política, parece que não tem mesmo, de paralisar isso e fazer como eles fizeram dentro da história, que é tentar negar tudo. Olha, tudo não existiu, isso aí é um equívoco, imagina esse terrestre, o ápice, e terminar tudo em pizza, tudo em pizza, como aconteceu inúmeras vezes, desde o tempo do projeto Blue Book. Parece que não, porque a coisa está avançando cada vez mais, o cerco está se fechando, é só ver as evidências dos parlamentares e os denunciantes que estão se multiplicando. Parece que essa hipótese também nós temos que ter como... Não vai conseguir, eles não vão descartar também. Nós temos que descartar também essa hipótese. Só restou uma, vamos formar uma narrativa para tentar salvar os nossos próprios narizes, a nossa reputação.
Porque quando a humanidade descobrir a verdade, eu acho que eles não vão entender muito bem, não. Eu acho que não. Eles não vão entender esse negócio de abdução, contrato com extraterrestre, governo escuro, né? Projeto Montauk, 300 mil pequeninos, né, que não voltaram mais, milhões de pessoas que foram levadas para o comércio intergaláctico. Eu acho que a população não vai entender muito bem, não. Então eles têm que criar uma narrativa, né, para saírem como bons moços. Entenderam, meus amigos? Parece que é isso que está se formando, é isso que está se concretizando. Mas é claro que eles serão desmascarados, só que é um desespero total. Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente começa a perceber, de fato, que os escuros estão perdendo o terreno. Então, isto é maravilhoso. Tá ok, meus amigos? Restam poucas opções, eles estão encurralados. Então, olha, acho que só sobrou isso mesmo, viu, Bidê? Olha, vamos falar o seguinte, ó, lembra daquele vídeo lá que a gente estava com os Greys lá? Lembra. Vamos falar que nós estamos negociando, que sem a gente, que vocês precisam dos Greys, que os Greys vão ajudar, vão dar uma força. Meus amigos, essa mesma narrativa lá desde 1954. Quer dizer, nem criativo eles são. E eles vão levar a falácia dos Greys, que eles caíram, eles vão usar a mesma falácia, na mesma armadilha que eles caíram, eles vão oferecer para a humanidade. Sabe quando você toma um veneno? Aí você oferece para o outro. Mesmo veneno, olha, e passa para o outro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Para que a gente possa descrever esta situação. Os Zahel. Vamos entender como que funciona a cabeça dos seres extraterrestres. Você já se perguntou como que é a mentalidade de um ser extraterrestre evoluído como os Zahel, que são das Pleiades? É muito bom entender isso. Com certeza vai agregar muito na sua vida. 1º de fevereiro de 2023, tá? Já há um tempo. Em um vídeo de 11 de novembro de 2021, Helena Danã falou sobre a intenção de tirar uma folga para trabalhar profundamente em sua experiência com o Conselho dos Nove. No comentário desse vídeo, ele escreveu algo intrigante. E abrace as minhas emoções. A Hell Way. Abrace as minhas emoções. Os seres extraterrestres vão ensinar para você como lidar com seus traumas e com as suas emoções. Porque as emoções, as pessoas são bipolar, né, ultimamente, né? Igual se estivesse numa montanha-russa. Tá vendo essa montanha-russa aqui? Uma hora tá com a vibração lá em cima e outra hora cai, despenca de uma vez, né? Despenca, tá lá embaixo, tá numa deprê, tá com raiva, deprimido, desiludido da vida. Ó dia, ó céus, lembrei do Hard, né? Lembra daquele desenho animado? Ó dia, ó céus, não vai dar certo, todo negativo. E de repente tá tudo positivo, né? Bipolar. Como lidar com as emoções do dia a dia? Os extraterrestres dão a dica para você. Muito bem. Aqui. A que ele está se referindo? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos, que esse tema é muito legal. Eu já preparei isso faz muito tempo, mas eu nunca trouxe para vocês. Os Zahel são um povo que vive em vários planetas. De fato, muitos planetas ali nas Pleiades, na estrela entre Maia, Alcione, Merope, Taigueta, Caleano, Electra, Pleione, muito bem. Eles vivem em vários planetas. Aliás, tem muitas colônias. É o normal, uma civilização nível Star Trek ter muitas colônias. Mas atualmente, seu planeta principal é o planeta Erra, a capital, Erra, que circunda a estrela Taigueta ou Axará, como eles próprios chamam a estrela. A gente chama de Taigueta, mas os Zahel mesmo chamam a sua própria estrela de Axará. No sistema estelar pleiadiano. Toran é um contato importante do Zahel. Ele é Ahel, Toran Eridion. Assim como seu irmão, o Gerran Eridion. Referindo-se ao Zahel, especificamente do planeta Erra, para Helena. Aqui. Em seu livro de 2021, Nunca Te Decepcionaremos, da Helena Danã, há uma passagem que explica perfeitamente ao que ela provavelmente estava se referindo. Abre aspas. A força de um guerreiro reside em sua paz interior. Entenda, a força de um guerreiro, você é um guerreiro estelar, você é uma semente estelar designada para uma tarefa importante, para uma missão fundamental no planeta Terra. E a força de um verdadeiro guerreiro reside em quê? Na sua paz interior e foco. Meus amigos, se você pegar o Michael Jacob, que é super soldado, aliás, ele conta que ele foi treinado lá em Vênus, pelo comando Ashtar. Ele fala o seguinte, que os seres extraterrestres, quando eles entram em batalha com seres negativos, porque eles entram em vias de fato, tá, meus amigos? Vias de fato mesmo, batalhas de verdade, ok? Eles não têm raiva e nem espírito de vingança. Eles querem o quê? Cumprir a missão. Então, eles não estão ali para aniquilar o inimigo, eles estão ali para trazer paz. Compreenderam? E eles sempre trazem a proposta de rendição. Se renda, para com isso. Você vai ser bem tratado. Aliás, quando eles pegam um reptiliano, ele é detido, ele fica numa prisão, e aí ele pode ficar 100, 200, 50 anos, 30 anos, 60 anos. Mas se ele mudar a vibração e se arrepender de verdade, aí que tá, de verdade, não tem como mentir para esses seres, porque eles são empatas intuitivos.
Então eles conhecem as emoções e as intenções das pessoas. Se ele se arrepender de verdade, aí ele sai da prisão. Aí ele sai da prisão e ele vai cumprir uma missão. Só que não fica por aí, não. Tudo bem, você se arrependeu? Agora você vai se redimir. Mandam ele para missões. Para outras batalhas. E se ele for bem sucedido, ele será reintegrado à Federação Galáctica de Mundos. Vai ser ótimo, acho que esse conceito vai ser colocado na Terra também. Um ótimo princípio, tá, meus amigos? É assim que os seres extraterrestres procedem. Tá? Então eles não têm ódio, não têm espírito de vingança. Porque se eles tiverem espírito de vingança, eles dão energia pro inimigo. Olha que incrível. Quando você tem raiva de alguém, ou ódio do seu inimigo, tem pessoas que têm raiva do Lulu, tem raiva do Bidê, tem raiva dos escuros, com motivo, obviamente, mas na verdade você está dando o quê? A sua energia para eles, te oprimirem mais ainda. Então você tem que ter o quê? O espírito de quê? De paz. O espírito de justiça, não de vingança. Ó, entendeu? Tem uma diferença. Espírito de justiça, sim, não de vingança. Porque o espírito de vingança te prejudica. Entenderam, meus amigos? Você é prejudicado e você acaba beneficiando os seus inimigos. Então não proceda dessa maneira. Ok? Você está simplesmente alimentando, dando força, abastecendo os inimigos da humanidade. Muito bem. A força de um guerreiro reside em sua paz interior e foco. Aprendi com Torran, com os Zahil, dominam o fluxo de suas emoções. Aquele fluxo de emoção. Então, eles sentem raiva. Meus amigos, acontecem coisas que eles tiram eles do sério. Aí alguém vai ver um pleiadiano assim, com raiva, com uma emoção, no calor da emoção, fala, mas você é um ser espiritual, lógico, mas olha o que está acontecendo. Não tem como, meus amigos, eles são seres de carne e osso, eles estão, apesar de estar na quinta densidade, e eles sentem as coisas. Eles não têm sangue de barata, tá bom? Muito bem. E é por isso que eles se destacam como uma força militar para a Federação Galáctica de Mundos. Só que eles sabem controlar as suas emoções. Não é que eles não deixam de sentir as emoções. Então, quando eles estão em perigo, eles têm medo. Mas o medo aqui é para você sentir o perigo e ter uma reação. Eles não permanecem na vibração de medo. É aí que está a diferença. Tem pessoas que estão na vibração do medo 24 horas por dia. Então, o medo, ele é bom sim, mas para quê? Para ativar aquele estado que de perigo, para você ficar vigilante, para você se proteger. E é por isso que ele se destaca como uma força militar para a Federação Galáctica de Mundos. Ao contrário dos Tal, que escolhe bloquear sua expressão emocional pelo controle total de suas reações. Então, os Tal, não, eles ficam ali que nem robôs, eles não sentem nada. É assim que eles lidam com isso. Os Tal ficam ali totalmente apáticos. Olha só que interessante. O Zahil permite que seus sentimentos fluam livremente para processá-los instantaneamente e manter uma mente forte e saudável. Então eles sabem lidar rapidamente com as emoções. Sentiu raiva? Resolve na hora. Brigou com outro pleiadiano? Porque eles brigam também. Eles discutem uns com os outros. Resolve na hora. Ninguém fica ressentido. Entenderam, meus amigos? Você me magoou, tô triste, agora não quero falar mais com você. Não, resolve na hora. Um abriu a boca, discutiram, olha, foi isso, eles já se entendem e tá resolvido. São águas passadas. É assim que esse extraterrestre positivo procede. Eles não ficam arrastando as coisas. Meus amigos, fica com uma água. E é bom você... Isso é uma lição. Então, quando você entra no impasse, no embate com alguém, resolva na hora. Pode ser com seu marido, pode ser com seu filho. O ruim é você ficar com aquele sentimento, remoendo aquele sentimento. Ele falou mal pra mim. Resolve, conversa. Olha, você falou isso, eu não gostei, tá errado. Vamos chegar no consenso. E eles chegam no consenso na hora. Tá ok, meus amigos? Isso acaba baixando a tua vibração. Siga o conselho dos extraterrestres. Muito bem. O Zahil permite que seus sentimentos fluam livremente para processá-los instantaneamente e manter uma mente forte e saudável. Eu tinha lido isso. Eu testemunhei Torran fazendo isso. Olha só. Aqui palavras da Helena. Em muitas ocasiões, quando ele estava envolvido em situações emocionalmente desafiadoras, difíceis, muita pressão psicológica, como combate aberto. Você já imaginou você num combate aberto? A emoção, o calor da emoção deve estar lá em cima, pico de adrenalina lá no alto. Um combate aberto, morte de uma espécie, destruição, resgate de pequeninos. Já imaginou você indo num túnel, interceptando uma nave da Frota Negra, cheia de pequeninos para ser vendidos no comércio galáctico? Então, vocês acham que eles não sentem nada? As emoções ficam lá em cima, meus amigos. Eles ficam perplexos. Feridas, ou mesmo lidando com prisioneiros agressivos, xingando, tudo aquele tipo de coisa. Pega lá, um humilhante reptiliano, ele começa a xingar, falar um monte de palavrão. Tem que lidar com tudo isso. Seja raiva, estresse ou tristeza. Ele apenas permite porque ele faz isso. A emoção dura muito pouco tempo. Repetindo, a emoção dura muito pouco tempo. Eles processam isso rapidamente, isso não se arrasta. Tem pessoa que tem aquele trauma, aquela emoção, fica lá 3, 4 dias, um mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira na mesma emoção. A pessoa fica presa numa emoção. E isso compromete a sua vibração. Aliás, compromete a sua vida inteira.
Tá? Isso é um perigo, isso é uma armadilha. Eu diria apenas alguns minutos. Vocês já imaginaram, meus amigos? Eles conseguem resolver isso na cabeça deles, poucos minutos. Resgatou o pequenino, tá numa batalha aberta com um draconiano, resolve isso, acabou, terminou. É uma página virada. Coloca uma pedra em cima, esquece completamente. Tá tranquilo. É tranquilo. É. Incrível. Alguém pode. Ela viu assim, imagine você, meus amigos, um peadiano no calor da emoção, e ele tá emocionado, resgatando pequeninos. Depois que tá tudo resolvido, ele vai lá, toma o cafezinho dele, né? O chazinho dele, elixir, que eles não tomam café, né? Toma um elixir, porque café, ele é narcótico para os extraterrestres. Uma hora de falar isso, até o Tony Rodrigues fala. Eles pegam café aqui do planeta Terra para vender como narcótico, fazer comércio, porque para eles ficam doidões. O café tem esse efeito para os seres extraterrestres. Dá alucinação, vício. Aliás, tem muitos seres, os reptilianos são viciados em café, tem muitos seres que são viciados em café, os quilitocurtos também são viciados em café, só que para eles deixam eles assim, eufóricos. Tá, meus amigos? Parece, o mesmo efeito é parecido com o efeito pozinho branco. Entenderam? Para vocês entenderem. Eles ficam assim totalmente doidos. Tem uns que são viciados. Eu saí do seu sistema, lógico que os pleiadianos não, tô falando dos negativos. Eles vendem isso. Limpo sem nenhum sentimento residual. Sem nenhum tipo de sentimento residual. Ressentimento nenhum. Zero. A celeridade desse processo é bastante impressionante. Temos muito que aprender com eles. Aprenda a fazer isso. Então, uma forma de você aprender isso, quando você tiver um embate, por exemplo, com seu marido, com sua esposa, com seu filho, qualquer um que seja, seu amigo, resolve na hora. Não é para arrastar isso. Você não gostou, fala na hora. Olha, não gostei disso, por causa disso. Vamos resolver a situação. Resolveu? Tá tudo esclarecido? Acabou. Não fala mais no assunto. São águas passadas. Tá ok, meus amigos? Vamos aprender. Assim você consegue manter a sua vibração intacta. Maravilhoso. Imagine isso. Ter a capacidade de processar emoções quase que instantaneamente. E isso se faz o quê? Com o exercício. Isso não acontece num passo de mágica. Isso se faz com conscientização. Porque você percebe o seguinte, se eu ficar preso a essa emoção negativa, eu serei prejudicado. A minha vibração vai ficar lá embaixo. Eu vou bloquear as minhas memórias. As minhas habilidades psíquicas simplesmente não irão fluir. Então eu vou ficar paralisado. É uma questão de inteligência. Entenderam, meus amigos? Tem pessoas que pensam assim, mas eu não vou falar porque vai ficar pior. Não, se você não falar, aí que vai piorar. Você tem que falar sim. Tem que colocar tudo preto no branco. Mas falar, tá, meus amigos? Não com tom de agressão. Explicação para resolver a questão. Entenderam? O objetivo é resolver o problema. Não é discutir. Não, é resolver a questão. Muito bem. Aquelas discussões intermináveis. Aí a pessoa não fala. Ela fica o quê? Remoendo isso a semana inteira, o mês inteiro. Isso é péssimo. Não faça isso com você. Não haveria necessidade de emoções, traumas ou qualquer que ficasse preso em algum lugar do seu corpo. E é interessante que essas emoções negativas, elas criam um anexo onde energias negativas, tá, meus amigos, podem fluir no nosso corpo. Isso, e criam bloqueios mentais. Dando continuidade aqui à nossa live. Conhece a lenda de Utsuro Bune, da suposta visita de uma alienígena ao Japão, só que é uma lenda antiga que aconteceu em 22 de fevereiro de 1803, que era um barco, mas na verdade não era bem um barco, totalmente redondo, que atracou lá no Japão. Aí saiu uma moça que chamava Tsubune, que ela tinha uma caixa. Exatamente, o Jean Charles Moe começou a ter contato com essa moça. Na verdade, ele é guardiã da arca. Ele é guardiã da arca no Monte Fuji, no Japão. A estranha visitante falava uma língua desconhecida, que eu não vou recapitular tudo, porque eu já mostrei em lives passadas para você, e ela se denominava Utsuro Bune, que significa navio oco em japonês, é assim que eles chamavam ela. Muito bem. Aqui, Jean Charles fala sobre algo extraordinário. Ele diz que foi ao Monte Fuji, recentemente, e conheceu uma linda mulher, e ela parecia familiar para ele. Ele se apresentou como Utsu e disse que seu nome era Jean Charles, era Roshi, que significa o quê? Estrela, porque ele é uma semente estelar. Maravilhoso, que ela é guardiã, ela disse que era uma guardiã, ou seja, guardiã da arca, lá do Japão. A possível ligação com Ti Ashkeru, lá de Sirius. Impressionada pela descrição dessa japonesa, no Monte Fuji, chamada Utsu, Elandanã teve que pensar nos Ti Ashkeru, no sistema Sirius B, em Tula. Como você deve ouvir ouvido, essas pessoas foram recentemente libertadas das garras do coletivo de Nebo. E mais tarde, uma grande revolução que teve lá, uma grande revolta. O Tishkeru deve ser Mayra, veja Mayra aqui, que ela é híbrida, de caso de siriano com pleiadiano, tem essa beleza exótica, cuja beleza pode admirar. Por causa de seu rosto triangular, seus olhos maiores e oblíquos, e a possibilidade que eles pudessem usar a tecnologia Anunnaki de prolongar suas vidas usando ouro monoatômico.
o que faz brilhar, como Edward Cullen nos filmes Crepúsculo. Lembra do filme Crepúsculo? Eles brilhavam. Isso é uma característica dos Anunnaki, tem outros seres extraterrestres também que utilizam. Então, o ouro monoatômico é utilizado para prolongar a vida, e esses seres que utilizam essa tecnologia, eles brilham, e o brilho sai principalmente da dorsal. Tem um brilho muito forte, proeminente na dorsal, que os antigos entendiam que eram asas. Daí que surgiu a ideia dos anjos que têm asas. Tá, meus amigos? Muito bem. Daí o Jean Charles fala, né, no Japão, desde a infância, quando adolescente, é onde ele aprendeu japonês, então ele tem essa conexão muito forte com o povo japonês. Ele fala também da mancha mongólica, que é uma característica das pessoas que descendem, né, do Japão, do Oriente, muito bem, que existe em 90% dos bebês asiáticos, que é uma mancha roxinha que dá no pé, na mão, nas costas. E também existem muitas pessoas com essa característica, muito legal. Agora eu vou chegar no ponto que eu quero, tá? Isso aqui é apenas uma pequena introdução. Jean Charles Moya, com o Centro de Testemunhas SSP. O Jean Charles Moya se encontrou psiquicamente, através de teletransporte, com todo o seu grupo estelar. Grupo estelar. Meus amigos, as sementes estelares vieram para a Terra, e muitas vezes para trabalhar não sozinhos, mas em grupos. E o Jean Charles Moya conseguiu identificar esses grupos antes mesmo deles se conhecerem. Isso é incrível. Ele conseguiu essa conexão. Eles têm uma conexão de alma. Então, muitas pessoas, muitas sementes estelares, vêm para o planeta Terra com conexão de alma com outras pessoas para cumprir uma missão conjunta. E eu percebo isso, principalmente com a equipe de redação e com os moderadores. Então, onde tem essa identidade, tá, meus amigos? No dia a dia, eu percebo. Impressionante. Por exemplo, a Cris parece que é minha segunda mente, meu braço direito. Ela consegue interpretar o que eu quero antes mesmo de eu falar. A Leoninha é a mesma coisa. A Débora. Se eu esquecer de alguém, me perdoe, tá? Não vou ficar citando todo mundo. Mas é algo impressionante, é surreal. Vocês entenderam? Existe uma conexão profunda que é inexplicável. Por quê? Porque nós viemos um grupo de alma. Pessoas que você viu em outras épocas, em outros locais, até mesmo fora do planeta, a gente convivia, a gente trabalhava junto, e a gente veio para trabalhar novamente aqui no planeta Terra, em missão. Compreenderam, meus amigos? Você só vai descobrir a sua missão no dia que você olhar para a humanidade, não olhar para si mesmo, mas olhar para os outros. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Quando você começar a ajudar as pessoas, você estará ajudando a si mesmo. Entendam isso de uma vez por todas, meus amigos. Você vai se achar como pessoa. Você vai saber quem você é e para que você veio. Esta é a chave. Seu encontro com Chris, aqui, olha que interessante. Chris O'Connor. Vamos falar do Chris O'Connor primeiramente. Chris O'Connor que fez parte do projeto de 20 anos, foi embaixador lá em Saturno. Aliás, ele é uma pessoa assim singular. O caso dele é singular. Por quê? Porque ele está no programa de 20 anos, só que ele tem 2 deles. Tá? Então a alma dele foi compartilhada. Então ele tem a versão dele aqui na Terra e tem a versão dele que está vivendo simultaneamente em Saturno, né? Junto com outros extraterrestres. Jean Charles Moya diz que depois de conhecer Chris O'Connor, uma memória ressurgiu sobre ver algo com uma caixa cheia do que parecia ser vagalumes. Vocês já imaginaram, meus amigos? Uma caixa cheia de vagalumes. Parecia manter a consciência. Ou talvez até fosse uma alma que poderia ser transferida para outro ser. Então, os seres extraterrestres, eles armazenam a alma numa espécie de cubo, né? Parece um cubo de ensaio, sabe, meus amigos? Fechado assim. Dentro, essa assemelha muito a vagalumes. Na verdade, são almas. Os Greys sequestraram muitas almas e eles vendiam no comércio intergaláctico para formar clones. Então eles pegavam essas almas, transferiam para clones e essas pessoas eram escravizadas. Tem muitas pessoas que imaginam o seguinte: os Greys só abduziam pessoas. Não, eles também trabalhavam no mundo etérico. Abduziram várias almas daqui. Almas. Isso é surreal. E isso é confirmado pelo Alex Collier. Então, além deles sequestrarem, abduzirem pessoas, os Greys, através de processo de abdução, fisicamente, eles também abduziam almas. Uma espécie de cubo de ensaio. Entenderam? Incrível. Muito bem. Seu encontro com Chris, e Chris afirmou que também tinha visto aqueles vagalumes, mas que nunca havia falado sobre isso antes. Olha que interessante. Então eles já se conheciam. Outra coisa é que Tony Rodrigues, presta atenção, então veja só, meus amigos. Então o Jean Charles Moya teve um encontro com psíquico, projeção de consciência e teletransporte, porque o Jean Charles Moya consegue se teletransportar, então pode ser até físico mesmo, podemos descartar essa hipótese, com Chris O'Connor. E tem mais. E também ele teve esse encontro com essas pessoas quando ele fez parte do Serviço Secreto Espacial. Isso. Na nave Excelsius, da comandante Ardana. Outra coisa que o Tony Rodrigues, olha só, o Tony Rodrigues já foi entrevistado aqui 2 vezes no canal. Aliás, eu tenho atualização do Tony Rodrigues que eu não consegui apresentar até agora. Só que essa aqui já era uma live mais antiga, então eu escolhi essa. Eu acabei optando por essa. Outra coisa que o Tony Rodrigues, ele tinha um amigo imaginário. Imagina vocês. O Tony Rodrigues, quando pequenino,
né? Lá em Michigan, se eu não me engano, ele nasceu. Ele tinha um amigo imaginário que se mudou para o seu quarto, pelo quarto dele com o nome de Charlie. Então ele tinha um amigo que ele achava, né, segundo ele achava, e seus pais também achavam isso, que era um amiguinho imaginário, que ele chamava carinhosamente de Charlie. O que foi confirmado pela sua mãe de Tony. Então a mãe do Tony Rodrigues falou a verdade. Ele realmente, quando era pequenino, ele tinha um amiguinho imaginário que ele chamava pelo nome de Charlie. Charlie também era um apelido que Jean Charles usava quando pequenino. Interessante. Quando Jean Charles Moya era pequenino, os outros pequeninos se reportavam a ele com este apelido carinhoso, Charlie. Legal, né? Lógico que não é coincidência. Charlie também usava. Jean Charles disse que, na verdade, se lembrava de ter entrado no quarto do Tony para tentar persuadi-lo a segui-lo, mas Tony não queria segui-lo naquele momento. Então, Jean Charles Moya, intuitivamente, ele percebeu que o Tony seria escravo, que ele seria levado para o Peru. Ali, pessoas que brincam com coisas tóxicas, tá, meus amigos? No Peru. Até o Tony está fazendo uma investigação, mostrei para vocês, né? Exatamente aonde ele esteve, com confirmação de militares. Ele está investigando e coletando esses dados. Né? E depois ele foi levado para os Estados Unidos, onde ele foi. Né? Aconteceu com ele coisas terríveis, como foi retratado nesse filme, né? O filme do Mel Gibson. Tá, meus amigos? Ele sofreu tudo isso quando pequenino. Foi uma vítima. Terrível. Não dá nem para descrever aqui o que foi submetido ao Tony Rodrigues. E o Jean Charles falou para ele, não, olha, vem comigo, não vive essa vida. Vamos abortar isso daí, porque você vai sofrer demais, meu filho. Você vai sofrer demais. Mas o Tony Rodrigues escolheu passar por isso, porque ele era um espião. Ele mesmo fala. Eu fui um espião para coletar essas provas, para que o Dark Fleet e o Estado Profundo pudesse ser o quê? Exposto. Entenderam, meus amigos? Para trazer informações para a Federação Galáctica de Mundos. Foi isso que ele fez. E ele compreende, ele aceita isso, ele não tem trauma nenhum. Hoje ele vive em paz, porque ele aprendeu com os extraterrestres. Muito bem. Ele aprendeu a lidar com as suas emoções, por mais terríveis que elas sejam. Muito bem. Vamos para o próximo. Jean Charles disse pela primeira vez que havia encontrado Rebecca. Lembra? Agora Rebecca Rose. O Jean Charles Moya também se encontrou com a Rebecca Rose várias vezes, em várias circunstâncias, que foram posteriormente confirmadas por Rebecca. A própria Rebecca Rose confirmou. Assim como as memórias de Jean Charles parecem ter se recuperado nos momentos em que se tornaram relevantes. Interessante isso aqui. Então existem certas memórias que não vêm à tona, meus amigos, porque não é importante, não chegou a hora certa. Realmente, se você souber, não vai fazer diferença nenhuma. Então essas memórias, às vezes, elas chegam no momento oportuno, onde elas podem se tornar úteis de verdade. Foi o caso de Jean Charles Moya. Rebecca, recentemente, começou a se lembrar de certos períodos de seus horríveis dias de Montauk. Lembra, meus amigos? Eu até apresentei na última live, né? A gente recapitulou a Rebecca Rose no Montauk, onde ela tinha que tomar algumas substâncias. Eletrochoque, com uma menina de 6 anos. Tá, meus amigos? Veja o Stewart, ele fala que 300 mil pequeninos foram submetidos ao projeto Montauk. Poucos, né, conseguiram sobreviver para contar a história, né? Esses foram alguns. Tá bom? Relacionados ao possível papel positivo da Rússia no momento da divulgação. Onde ela falou que os russos trabalham o quê? Com os pleiadianos. E o plano, se caso eles usarem os brinquedinhos, né? Os brinquedinhos que voam, os mísseis, você sabe o que eu estou me referindo. Os pleiadianos têm um plano para divulgação. Se fizerem isso, vocês serão pegos. Aliás, vocês podem usar o recurso que vocês quiserem, que vocês serão desmascarados. É como se nós tivéssemos uma estratégia para qualquer tipo de alternativa que vocês utilizassem. Pode usar o plano A, nós temos uma saída. Plano B, tem uma saída. De qualquer forma, vocês perdem. Impressionante. A estratégia desses seres. A descrição de Jean Charles de uma experiência compartilhada que ele teve com Helena enquanto estava no Japão. Então, também encontrou com Helena. Ele escreve uma cena em que parecia estar perdido nas ruas de uma cidade japonesa por teletransporte. Ele também menciona que está confiante de que existe uma arca embaixo do Monte Fuji. Muito bem. Naves espaciais abaixo da superfície. Jean Charles Moya, meus amigos. Jean Charles Moya é um grande denunciante. Esse tem história para contar. Eu queria muito trazer o Jean Charles Moya para o canal. Francês. A gente fala que é todo mundo americano. Não, o Jean Charles Moya é francês, a Helena é francesa também. Descreve uma espécie de turismo das arcas. A uma das arcas ou sala de registros que ele visitou foi aquela embaixo da esfinge do Planalto de Gizé. Então, abaixo da esfinge do Planalto de Gizé. Aliás, eu tenho uma live inteira falando da esfinge do Egito. Meus amigos, vocês vão gostar muito. No Egito, um elemento incrível, um assunto, um tema já está preparado, está prontinho. Um elemento incrível foi que ela havia feito um desenho aos 10 anos, meus amigos, em 1937, quando que eu nasci. Então, o Jean Charles Moya é 10 anos mais velho que eu.
Eu tô com... eu 46, ele tá com 56 anos. Tá? Na Esfinge, retratando a Esfinge, a espaçonave subterrânea. É porque eu vou fazer 57, mas em novembro. Tá? Tô com 46 ainda. Na Esfinge, retratando a espaçonave subterrânea. Interessante. Esse desenho aqui, para quem é novo no canal, quem é mais velho já sabe. Olha só, esse desenho o Jean Charles Moya fez quando tinha apenas 10 anos de idade. Tá aqui ó, a data, 1977. E ele mostra a Esfinge, olha só. Aqui, ó, uma passagem subterrânea que dá acesso ao quê? A uma arca, uma sala de registro repleta o quê? De naves espaciais, uma arca. E que também a Esfinge tem conexão com as pirâmides, com o complexo de pirâmides de Gizé. A gente lembra, dá para linkar essa informação com o Borusca, né? Que fala também que na Esfinge, que vão descobrirem o segredo da Esfinge, vai mudar a história da humanidade, fez essa profecia. De fato. E o mais interessante, meus amigos, é que o Jean Charles, a Helena esteve nessa sala de registro e se encontrou com o Jean Charles. Que coisa, não? Aqui. Em 2022, ele visitou o local novamente, como foi confirmado por seu guia alienígena, o Victor. Victor, que é um reptiliano, tá, meus amigos? Porque tem pessoas que acham que todo reptiliano do mal. Não é verdade. O Victor faz parte da Federação Galáctica de Mundos, é o guardião do Jean Charles Moya, o seu protetor, o seu mentor, desde pequenino. Tá? Ele ficou surpreso ao encontrar os mesmos elementos que havia encontrado na Arca da Antártida, com cerca de 7 casulos, cada um contendo um ser humanoide. Ou seja, tipo um sarcófago, né, onde permaneciam ali seres hibernando, em estase. Impressionante. Que poderia ser apenas a tripulação da nave espacial, esperando por suas sementes estelares para almá-los. Suas devidas sementes estelares despertarem para que eles possam para eles poderem despertar literalmente, né, acordarem e assumirem as espaçonaves, né, começarem a pilotar a espaçonave novamente. Por assim dizer. Ele também mencionou os cristais como muitas características dessas naves. Então essas naves são repletas de tecnologia de cristal. Aliás, a tecnologia de cristal é amplamente utilizada por todos os seres extraterrestres. Eles usam a energia radiante. O cristal é uma forma de manipular a energia radiante que era descrita pelo Nikola Tesla. Uma hora a gente vai falar sobre essa energia radiante que tem conexão também com a energia taquiônica, ou seja, da fonte criadora, né? Maravilhoso, da força vital que está nos nossos corpos e também na natureza, no universo, né? Maravilhoso. Vamos para o próximo aqui. Ovos holográficos de cristal. Enquanto Jean Charles Moya estava em uns locais sobre a Esfinge, Helena Danã estava em outro, intuindo que não era a hora de entrar na sala onde Jean Charles estava naquele momento. Se encontraram. Ele encontrou com a Helena. A Helena consegue se teletransportar, tá, meus amigos? Porque ela é levada para esses locais fisicamente, assim como o Jean Charles Moya. E existem provas, tá, meus amigos? Porque o Jean Charles Moya, ele foi submetido a vários testes incríveis e também ele tem provas tangíveis. Não sei se vai dar tempo ainda hoje de falar sobre isso, mas a gente vai apresentar para vocês sim. Durante a entrevista, ela disse que foi fisicamente trazida para o espaço abaixo da Esfinge. Em 1991. Fisicamente, mas 1991. Por Torran. Ela teve que mudar a densidade para passar pela entrada. Por quê? Porque na terceira densidade não tem acesso. Então ela teve que usar o cinto. Ela fala que tem uma espécie de cinto e consegue ajustar a densidade. Então ela se adapta para entrar, por exemplo, na quarta e na quinta densidade física. Muito bem. Bloqueado. E depois de se rematerializar novamente nas câmeras abaixo, ela viu 4 cristais em forma de ovos. Imagine um ovo em forma de cristal. Deve ser bastante bonito. E chama bastante atenção também. Quando ela colocou as mãos acima de um deles, uma espécie de cena holográfica apareceu em sua mente. E ela viu a história da Esfinge e o espaço abaixo. Impressionante. Então, esse cristal tinha uma tecnologia holográfica, como se fosse um registro. Aliás, os cristais, meus amigos, funcionam como HDs. Eles conseguem armazenar muitas informações. O próprio JP fala que na Lua de Júpiter, Ganymedes, existem muito dessa tecnologia de cristal, onde existem registros da história do universo, da história de Júpiter, da história do nosso sistema solar, de vários povos extraterrestres. Eles registram tudo nos cristais, então eles não utilizam livros. Eles não utilizam livros nem HD. O HD deles é os cristais. Exatamente. Quando ele colocou as mãos acima de um deles, uma espécie de cena holográfica apareceu, que já falou, muito bem. Um guardião felino. Aí ela viu um guardião felino. Como se tudo isso já não fosse alucinante, impressionante, ele não passa a descrever uma espécie de guardião abaixo da Esfinge. E não um cara normal, mas um ser felino que era muito alto. Imaginem vocês, um ser felino muito alto, gigante. Primeiro ela perguntou se ele talvez fosse parente da raça felina, chamada Lã, proveniente de Lira, que já habitou o belo planeta Egória, antes de ser transformado em uma instalação de mineração, Sicar. E eles foram expulsos. Mas ele certificou de que era de uma galáxia completamente diferente.
e mostrou a ela a sua constelação. Helena Danã tinha certeza de que foram eles que construíram essa tecnologia. Leia mais sobre a interação de Helena com esses seres felinos, chamados Ouron, em seu livro Deciders. São os Ouron. Tá? Tem essa característica aqui, tá, meus amigos? Parece do Thundercats, lembra bastante. Parece o Lion, né? Os Thundercats, né? Com feições humanas assim, mas tem algumas coisas de gato, no nariz, na orelha, os olhos, lembra bastante gato. É bem interessante. São os Thundercats extraterrestres. É bem legal. E eles têm uma nave, uma arca, com a tecnologia desses seres que está debaixo da esfinge de Gizé, onde a Helena se encontrou com o Jean-Charles Moyen. É incrível. Muito bem, vamos para o próximo. Vem do sistema solar, vou falar um pouquinho sobre eles agora, K62, Kepler 62, para eles conhecidos como Man System, na constelação de Lira, a distância de 1.200 anos-luz em relação ao planeta Terra. Vivem no primeiro planeta do sistema, que se chama Egora. Eles seriam a raça felina que mais aparenta com os denominados Thundercats. Exatamente. É muito parecido mesmo, tá, meus amigos? Com os Thundercats. Aqui, os Thundercats, e esses seres aqui, aqui, ó. Egora, olha só. Lira, bem parecido. Realmente são os seres que mais se assemelham aos Thundercats. Né? Interessante. Da ficção, né? Ficção. A ficção sempre tem um elo com a realidade. Sempre tem. Uns mais, outros menos, mas sempre tem um elo com a realidade, uma conexão. Aqui. Humanoides altos com aspecto felino apresentam características na parte superior de sua cabeça, desde o nariz achatado, com narinas perceptíveis, até os seus longos e pesados cabelos ruivos, ou dourados. Lembra que o Lion tinha cabelo ruivo, né? Impressionante. Dourados também, exatamente como os Thundercats. Dourados, suas orelhas são pequenas e arredondadas. E eles têm uma cauda, mas os Thundercats já não tem cauda, né? Esse aí tem cauda. E sua pele geralmente marrom clara e coberta por uma pelagem curta, né? Pelo bem curtinho, e sedosa. E seus olhos são de todos os tipos de tonalidades, sendo âmbar e turquesa a cor mais comum. É claro que não vai ser uma réplica perfeita, mas porém, são aqueles que mais se assemelham com os Thundercats. Mais características comuns. Aqui está a foto, né, a descrição, eu acho que não é a foto real, né, apenas uma ilustração do Victor, que é o reptiliano benevolente da Federação Galáctica de Mundos, com seus olhos vermelhos. Por isso que você não deve julgar pela aparência, porque você imaginou um ser verde com o olho todo vermelho, deve ser algo não muito agradável, mas quando você vê a vibração, a energia, muda tudo. Jean-Charles Moyen começa a falar sobre sua visita a um local abaixo do Monte Kailash, no Tibete. Monte Kailash, lá no Tibete. Ele conta que foi teletransportado para lá por seu guia, Victor. O Victor levou ele lá fisicamente, ele se teletransportou. Aliás, a tecnologia de teletransporte foi criada pelo próprio Nikola Tesla. Aliás, quando a tecnologia OVNI, dos UFOs, né, dos UAPs, for revelada, vai vir num combo, meus amigos. Vai vir junto com teletransporte, camas holográficas de cura, energia livre, num combo só. Porque é tudo o mesmo princípio, entenderam? O teletransporte, camas holográficas de cura, viagem no tempo e energia livre obedecem o mesmo princípio. Tá? Muito bem. É aqui. Ele conta que foi transportado para lá por seu guia Victor e percebeu que tudo era igual ao que encontrou sob a esfinge. Havia seres em cápsulas, ou seja, em estase, né? E era como uma cópia exata das outras arcas do sala de registros, Hall of Records. Meus amigos, veja só. A tecnologia antigravidade usa a energia telúrica ou energia radiante de Nikola Tesla. A energia radiante ela é capaz de teletransportar naves. Por exemplo, quando, na década de 50, em 1952, quando teve o Washington DC foi sitiado por naves extraterrestres, foi amplamente divulgado na época, uma hora a gente pode dar detalhes para vocês, eles perceberam que as naves extraterrestres, os OVNIs, piscavam, mas na verdade eles não estavam piscando, eles estavam se teletransportando do ponto A para o ponto B. Então o OVNI quer fazer, ele anda, não é que ele anda rápido demais, ele se teletransporta. Então ele piscou aqui, né, foi piscar lá no outro lado, né, assim, muito rápido, uma fração de segundos. Não é que ele percorreu esse caminho, ele que teletransportou. Aí eles perceberam isso. E eles queriam essa tecnologia do teletransporte. Entenderam? Então, teletransporte, antigravidade, por exemplo, recompor matéria. Quando você se teletransporta, você está o quê? Você desfaz a matéria, você cria as moléculas de novo. Criar moléculas de novo é o princípio das MedBed. Então você consegue viajar no tempo, porque quando você se teletransporta, você também consegue viajar no tempo. Ok? Você consegue romper a barreira do espaço-tempo. Quando você rompe a barreira do espaço-tempo, o que acontece? Por exemplo, a sua célula está doente, ela está enferma. Eu consigo viajar no tempo, nas suas células, e chegar até o ponto que a sua célula estava boa. Então, a sua célula está boa aqui, eu pego essa célula boa e substituo pela célula que está padecendo. É o mesmo, tudo está atrelado. Todas essas tecnologias têm conexão umas com as outras. Estou dando uma explicação aqui, porque tem pessoas que vão ficar assim, mas será mesmo? É mesmo. Tá? Existem múltiplas evidências.
Ok. Se vocês gostam de uma coisa mais técnica, porque a maioria não tem paciência, às vezes, uma coisa mais técnica, a gente pode mostrar isso passo a passo para vocês. Ele conta que foi teletransportado para lá por seu guia Victor e percebeu que tudo era igual. Aqui já li, muito bem. Ele não tinha certeza se era uma arca, mas com certeza parecia. Além das várias, havia também uma bola líquida azul. Olha, uma bola líquida azul dá para conectar com o JP. Azul pendurada no ar, suspensa. Uma bolha d'água azul, como se fosse uma gelatina flutuante suspensa no ar, que funcionava como um Stargate entre várias arcas. JP foi o primeiro a descrever como durante uma missão, junto com os chineses, interessante, e russos, apesar de serem inimigos, americanos, chineses e russos, chapéus brancos, trabalhando juntos. É bastante inusitado isso daí, né? Libertaram alguns soldados dessa bola líquida na Arca do Atlântico. E falando da Arca do Atlântico, o JP prometeu, pelo menos, espero que se cumpra, que ele tenha a autorização, sinal verde dos seus superiores. Ele vai trazer à baila uma atualização sobre a Arca do Atlântico. Eu estou ansioso para ver essa atualização. Espero que saia essa semana, não, Liette? Tomara que sim. Que acabaram lá depois de ter entrado em um portal interarca, semelhante à arca que foi encontrada na Lua. Portanto, essa esfera de gelatina flutuante, suspensa, era um portal que conectava todas as arcas, não só do planeta Terra, mas do sistema solar inteiro. Porque tem arca também na Lua. Isso, para quem não sabe, Netuno, até a Helena fala que o superaquecimento de Netuno foi por causa da Arca. Na Antártida, a Antártida está superaquecendo, né, Liette? Está se aquecendo por causa das arcas. E a Lua também, meus amigos, eles estão atônitos, porque no lado escuro da Lua está superaquecendo. Estou falando, não, porque isso é atividade vulcânica da Lua. Né? Porque eles falavam que não tinha, não, descobrimos atividade vulcânica. Muito provavelmente é concernente às arcas, porque elas têm essa particularidade. Elas têm essa característica de superaquecer. E além de superaquecer o local, elas emitem radiação. Por isso, aonde elas estão, fica com o terreno arenoso. Exatamente como ocorre lá na Usantia, em Kherson, no Parque Nacional de Kherson, lá na Ucrânia. Ok, meus amigos? Fantástico. Vamos pro próximo. Jean Charles continuou descrevendo como notou todos os tipos de cristais no painel. Ele decidiu não tocar em nada, pois nunca se sabe. Né? Aliás, não se deve fazer isso, tá? Mas se você não conhece uma coisa, né, Neto? Vai mexendo que você não sabe, né? Pode dar muito ruim. A prudência manda proceder assim. Pois nunca se sabe. Talvez ele acordasse todo mundo sem querer, né? Quem sabe? Ele ficou com medo. Todo mundo dormindo aqui, né? Os tripulantes, nessas câmaras de estase, né? De repente eu mexo alguma coisa aqui e acorda a galera inteira, né, Neto? Vai aquela surpresa. Ele não queria isso. Ele então explora um pouco mais e segue por um corredor, onde vê muitas outras cápsulas. Não apenas os 7 perto do portal, mas muitas outras pessoas deitadas em cápsulas, em estase. Cápsulas de estase, ou hibernação. E é estase mesmo a palavra, tá, meus amigos? Porque a estase é uma coisa, a êxtase é outra. É bom entender também o português, né, Lene? Muito bem. Ele imaginou que deviam ser outras pessoas da tripulação, ou talvez pessoas que foram resgatadas de algum tipo de desastre. Todos esperando para serem acordados. Interessante. Então, o Jean Charles ele acredita que seja parte da tripulação, que tem conexão com as sementes estelares, ou também pessoas resgatadas, estão esperando o momento de acordarem. Será incrível isso, né, Liette? Você acordar numa outra época totalmente diferente. E falando nisso, meus amigos, já falando em tecnologia de estase, ele já tem essa tecnologia e será lançada. Pena que não vai dar tempo de trazer a matéria para vocês. Mas a tecnologia de estase já está para ser lançada, de hibernação, e ela vai ser utilizada para fazer viagens espaciais muito longas. Então, o corpo vai ficar, assim, uma animação, né, Liette? Suspensa. Ou seja, os seus estados vitais mínimos, quem vê você vai pensar, não, faleceu, né, Liette? Desencarnou. Mas não desencarnou, não, você está vivo. E você pode permanecer, mantém as moléculas assim por anos e anos e anos. Talvez por isso, por conhecer essa tecnologia, os antigos egípcios, de uma forma rudimentar, criaram as múmias, porque eles acreditavam, né, Liette? Olha que eles queriam replicar, reproduzir a tecnologia de estase, mas é claro que não funcionou muito bem. Só conseguiram preservar o corpo. Mas ali não, eles mantêm realmente vivo. É interessante. Essa é uma hipótese que nós devemos considerar. Eu não estou dizendo que foi isso, mas é uma possibilidade. Sem conseguir detectar a fonte. Elion Danan acrescenta que essas arcas se parecem muito com as naves dos semeadores e da Confederação Intergaláctica, com base nos cristais. Tecnologia de cristal. Nas paredes translúcidas. Testemunho de Robert L. sobre os semeadores e as bases do Himalaia. Robert L., que diz ter passado quase 1 ano em uma base subterrânea no Himalaia. Robert L., para quem não sabe, já tá velhinho, né, senhorzinho, já vi ele fazendo palestras. Robert L., meus amigos, ele foi um contatado dos alteanos. A Helena falou, até me fez a menção, né, na última entrevista, e a Helena confirmou, né, o caso do Robert L., e hoje ele é palestrante, ele faz palestras pelo mundo.
Né? Em 1969, ele confirmou que de fato existe algo como a Confederação Intergaláctica e que eles estão semeando pessoas em planetas. Incrível isso, meus amigos. O Robert Ed, ele cedeu o seu material genético, gentilmente, né? Tem muita gente que queria ceder seu material genético também, né, Led? Aqui. Ele cedeu o seu material genético, assim, gentilmente, né, para os alteanos, para eles utilizarem esse material genético ali. Ele ficou um bom tempo, uma estadia de quase um mês, lá no Himalaia. Tá aqui as especificações das instalações, que ele descreve, assim, nos mínimos detalhes, todos os compartimentos, entradas, etc. Né? Tá aqui no gráfico do lado. E para eles estão semeando mundos, usando o nosso DNA. Veja que o nosso DNA é maravilhoso, né? Se fosse um DNA ruim, como eles falam, um DNA lixo, né, Nietzsche? Eles falam que a maioria dos nossos filamentos do DNA são DNA lixo, imprestável, que nós temos apenas 3 filamentos que prestam, os demais não servem para nada. Os extraterrestres não estariam utilizando para semear mundos. E é claro, que se eles já estão usando o nosso DNA para semear novos mundos, é porque nós seremos libertos. Eles não iriam investir isso numa civilização que seria escrava para o resto da vida. Tá, meus amigos? Muito bem. Então, isso é um ótimo indicativo da nossa libertação. Muito bem. É aqui. Não estava no Monte Kailash, mas numa região diferente. Na região de Ladakh, na Casemira, Índia. Aparentemente, é uma base extraterrestre a serem encontradas, no caso, no Himalaia. Meus amigos, são muitos slides ainda. Aqui eu só vou ler o do Raul do Cinemar, né, Net? Porque hoje é live terça-feira e nós temos tempo hábil para terminar esse tema. Mas eu prometo continuar. Se vocês estiverem gostando, que é muito bom, que é fantástico, que é muito bom de comentar, de estudar, que são muitos dados que vão se encaixando. Mas o mais incrível de tudo é linkar isso com a informação do JP, tá, meus amigos? O JP, ele descobriu, ele foi submetido, deixa eu voltar aqui, espaçonave. O JP, ele foi submetido a uma tecnologia aonde ele conseguia recuperar as suas memórias de vida passada. E também as suas memórias da sua família galáctica, de outras ordens, de outras esferas. E ali ele conseguiu se conectar com Helena, com Jean Charles Moya, com o Dr. Michael Salla. E ele descobriu que eles eram o quê? A sua equipe de alma. Tá, meus amigos? Eu vou dar todos os detalhes. E todos vocês que estão aqui têm a sua equipe de alma. Tá? Todos vocês. Vocês têm que se encontrar. Grupos de alma, pessoas que vieram para aqui para cumprirem uma missão em conjunto, em grupo. Isso é maravilhoso, meus amigos. Só que é claro, para você descobrir o seu grupo de alma, primeiro você tem que estar desperto, né, Esse é o pré-requisito. Não tem como encontrar o seu grupo de alma se você não estiver devidamente desperto e resolver o quê? Os seus dramas pessoais, os seus traumas e saber lidar o quê? Com as suas emoções, assim como os pleiadianos o fazem. Então nós temos que aprender isso para ontem. Entenderam, meus amigos? Estado meditativo, co-criar uma realidade positiva, isso é fundamental para nos autoconhecermos e conhecermos, por conseguinte, se nós realmente nos conhecermos, iremos conhecer a nossa missão e também o nosso grupo de alma. Isso é realmente maravilhoso. Gratidão, gratidão. Um beijão no coração de cada um de vocês.